vida, contra este homem, contra esta mulher, não surtirão efeito. Eu profetizo que todas as amarras de Satanás agora estão sendo quebradas e jogadas pelo chão, estão sendo jogadas por terra. Eu repreendo, Deus, todo feitiço lançado, toda maldição e todo pensamento negativo, que nesse momento caia por terra, meu Pai. Senhor, tira o cansaço, tira as dores, tira o medo, tira a angústia na vida dessa filha e desse filho. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode escrever a palavra eu tomo posse. Escreva a palavra eu tomo posse. Glória a Deus. Escreva eu tomo posse. Deus me entregou algo muito forte aqui. Eu vou trazer, eu vou ministrar, porque eu sei que o céu é dele e para ele todas as coisas. E eu sei que é Deus quem faz e é Deus quem comanda, tá? Eu quero pedir a você nesse momento para compartilhar essa transmissão. Roberto, como eu faço para compartilhar? É só clicar nos 3 pontinhos aqui em cima no canal do YouTube, copia o link e manda para alguém. Gente, nós temos muitas pessoas na sala e só temos 27 curtidas. Quando você não curte, você consome o conteúdo, mas não curte, você está como se você estivesse comendo um alimento embalado. Você não aprova. Eu preciso que você curta essa transmissão. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Nós entramos aqui com toda boa vontade, com todo carinho, com todo apreço, com toda responsabilidade. E eu peço a você, sempre que estiver conosco, não deixe de curtir essa transmissão, porque é importante. É muito importante, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, ou melhor dizendo, narrado por Lucas, capítulo 7, versículo de número 14. Lucas 7, 14. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 14. Você que está comigo aqui na página Força do Alto e está me pedindo aqui para lhe dar os dados da conta poupança ou da chave Pix, fale comigo no direct que eu mando, tá? Não está fixado aqui porque nós esquecemos, mas fala comigo no direct, me manda mensagem que eu lhe passo os dados, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Lucas 7,14 diz assim. Escute isso com bastante atenção. E chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Eu quero que você escreva de verdade aqui nos comentários a palavra levanta-te. Escreva, levanta-te. Porque Deus te trouxe aqui hoje para fazer isso que eu acabei de ler. Ele vai te levantar aqui hoje. E eu não sei qual é a área, mas você vai ser levantado e levantada. Você entende isso? Lucas 7,14 tem uma das mais lindas expressões da Bíblia Sagrada. Tem uma das mais fortes expressões. Tem uma das mais belas pronúncias a serem meditadas. E eu quero aqui falar com você sobre esse episódio, porque Deus ele falou no meu coração muito forte nessa palavra. E eu vou ministrá-la. Olha, minha esposa acabou de fixar aqui nos comentários as informações da oferta de amor, tá? Contribuição pela chave Pix, pela conta poupança. Você pode tirar um print aqui, é só clicar em cima, ao lado do meu nome, Força do Alto, aqui na página, e ao lado também do canal aqui, do lado do nome Roberto Alves. Você pode clicar, vai aparecer os dados. Tira um print, depois você manda. Escute isso com atenção. Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa palavra. Deus, ele falou de uma forma mas muito forte mesmo. Muito poderosa. E eu quero ministrá-la do jeito que ele me entregou. Tá?
A Bíblia Sagrada, especificamente nesse momento aqui, Jesus, ele mencionou, ele narrou, ele mostrou um acontecimento que a localização geográfica era Naim, o nome da cidade, o nome daquele lugar. Mas antes que Jesus chegasse em Naim, Jesus estava em Cafarnaum. E estando em Cafarnaum, ele foi surpreendido por alguns homens. Foi surpreendido por alguns anciões que trouxeram uma notícia. Eu preciso contar isso para você absorver melhor a palavra. A notícia que foi trazida para Jesus naquele dia foi a seguinte: um certo servo de um centurião se encontra doente. E este homem que está doente nos edificou as sinagogas, mas hoje se encontra impossibilitado de fazer alguma coisa. Preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. Jesus, ele foi informado de um homem que estava doente. E quem trouxe a notícia para ele foram os anciões. Jesus estava em Cafarnaum, aldeia de pescadores, cidade marítima, lugar de pesca. E quando Jesus escuta aquela notícia, os homens que vão trazer a notícia para Jesus são anciões, são homens mais velhos. E para quem consegue compreender um pouquinho disso que eu vou falar, a história dos antigos e os relatos bíblicos mostram que os homens mais velhos representavam o povo ou representavam a lei. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem específico. Sempre que alguém ia ser levantado como representante do povo, se escolhia uma pessoa mais velha, se escolhia uma pessoa com mais idade. Por quê? Porque a idade simboliza experiência. E geralmente uma pessoa que pudesse representar o povo precisava ser experiente. Então os porta-vozes daquele homem que estava enfermo e daquele centurião são os anciões. E os anciões vão trazer um fato importante. Os anciões vão trazer uma informação importante para colocar dentro do currículo daquele homem que estava doente. Eles vão dizer: ele nos edificou as sinagogas. Sinagogas está no plural, mais que uma. Sinagogas está no plural, mais que uma. E ele está dizendo: mas agora ele está enfermo, ele está doente. O que me deixa feliz com essa informação é porque os homens estão mencionando algo que aquele homem havia feito no passado. Aqueles anciões estão dizendo que aquele homem no passado já fez algo que trouxe muito e muito benefício para o povo da época, porque nas sinagogas era aonde era realizado os tribunais, os juízos, as sentenças, as reuniões, os cleros, os julgamentos. Então, os homens estão dizendo: hoje ele está doente, mas no passado ele já foi alguém que produziu muito. Ele hoje está doente, mas no passado ele já foi alguém muito utilizável. Hoje ele está doente, mas no passado ele já fez coisas que outras pessoas não faziam. Eu preciso trazer essa palavra para os dias de hoje. Eu conheço pessoas que no passado eram a bênção, eram ótimos pais de família, eram ótimas mães de família, eram ótimos filhos da casa, eram extremos e, por que não dizer, exímios homens e mulheres de respeito e testemunho, mas por alguma coisa que lhe aconteceu na vida, adoeceu, não conseguiu ser quem um dia era, não conseguiu continuar sendo quem um dia já foi. E isso vai fazer com que a pessoa adoeça. O que é que aqueles anciões estão dizendo? Hoje ele está doente, mas no passado já serviu muito. Eu preciso liberar essa palavra para alguém que veio ouvir a voz de Deus.
Eu preciso falar essa palavra para alguém que veio entender. Eu estou falando com pessoas que no passado já conseguiram ser melhores do que hoje. Eu estou falando para pessoas que no passado já conseguiram ter mais força do que hoje. Eu estou falando para pessoas que no passado já conseguiram ser mais úteis do que hoje. Eu estou no começo da palavra, mas eu vou liberar isso aqui. Existe alguém que está dizendo: Roberto, hoje eu só vivo na base da memória. Eu só vivo na base do que eu já fui, do que eu já tive e do que eu já era. Deus está dizendo para você hoje: você talvez não seja quem um dia você já foi. Talvez você não esteja como você um dia já esteve. Talvez você não esteja tomando conta de algo como um dia você já tomou. Mas Deus está te trazendo aqui para te dizer: o problema de você perder um pouco da sua essência é exatamente a enfermidade da vida. Porque aqueles homens estão dizendo: ele nos edificou as sinagogas. Esse homem que hoje está doente, um dia já foi produtivo. Sabe o que eu acho interessante? É porque aqueles anciões preservaram a última memória daquele homem que estava doente. Eu acho muito lindo que aqueles anciões, eles preservaram o que aquele homem havia feito. É muito difícil você encontrar alguém hoje que considere a sua história. Eu vou repetir. É muito difícil que você encontre alguém hoje que considere sua história, que considere sua caminhada, que considere os seus passos, porque é muito fácil julgar você pelo que você é hoje. Pelo fato de você estar andando de forma de cabeça baixa, pelo fato de você estar sem fé, desanimada, mas eu preciso estender minha mão para alguém que veio receber essa palavra. Deus está dizendo para alguém aqui nesse momento: alguém pode até tentar não compreender a sua história, porque tem gente que se esforça para compreender, mas tem gente que se esforça para não entender mesmo. Mas Deus está dizendo para alguém: você pode até estar cansada hoje, você pode estar desanimada, você pode estar de cabeça baixa, mas a sua história nunca será apagada diante de Deus. A tua história pode ter sido esquecida pelos teus pais, a tua história pode ter sido esquecida pelos teus familiares, a sua história pode talvez nem ser respeitada pela pessoa que mora debaixo do mesmo teto que você, mas Deus te traz aqui para te dizer: eu conheço a tua história, eu conheço os seus passos, eu conheço quem é você. Eu estou pregando para pessoas que já tiveram de pé e hoje estão caídas. Mas aqueles homens conservaram na lembrança a memória de quem aquele homem era. Olha, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu conheço tua história, eu conheço a tua caminhada. Ainda que algumas pessoas não respeitem você, eu conheço cada passo que você deu na sua vida. O que importa é que Deus te conhece. Eu estou aqui lembrando do livro do Êxodo, capítulo 1 e o capítulo 2. Quando o faraó da época começou a punir o povo, castigar, pisar e amassar. E ele fez isso porque ele não conheceu José. Porque o faraó, antecedendo esse, respeitava José pela história. Respeitava José pelos feitos. Respeitava a história de José. Mas aquele faraó atual, aquele Ramsés atual, ao invés de respeitar, punia. Ao invés de poupar, prendia. Ao invés de aliviar a carga, tornava mais pesada. Aí, nesse momento, quem é que lembra da história de José? Deus. Capítulo de número 2. E Deus vai dizer assim: e subiu diante das minhas narinas o grito do povo, porque eu conheci as suas dores e ouvi as suas lágrimas. Ainda que alguém desconsidere sua história, vou olhar para essa câmera aqui. Ainda que alguém desconsidere a sua caminhada, ainda que alguém não respeite os seus passos,
Existem pessoas que cruzaram seu caminho atualmente e às vezes olham para você com aquele olhar de af. Af, ela pensa que é quem? Af, ele pensa que é quem? Eu não conheço ela e não tenho interesse de conhecer, não importa. O que importa de verdade é que Deus conhece sua história. E ainda que algumas pessoas não considerem nem respeitem a sua caminhada, Deus te traz para te dizer: a tua história está gravada no meu livro. A tua história está gravada na minha levoia, rabagassúria. A tua história está gravada nas minhas memórias. Deus tem uma crônica, tem um livro de lembrança. E na sua... Eita Deus, eu vou falar isso aqui. Na sua história, ninguém toca, ninguém mexe. Aqueles anciões estão dizendo para Jesus: esse homem que hoje está enfermo, ele já nos edificou as sinagogas. Ele estava falando exatamente, eles estavam falando exatamente do potencial que aquele homem tinha. E eles vão dizer, e ele roga para que o Senhor vá até a sua casa e sare ele. Jesus está indo na direção da casa do centurião. Só que no meio do caminho, alguém manda uma mensagem dizendo assim: diga para ele que eu não sou digno que ele entre na minha casa. E eu sei que ele é homem de autoridade. Isto é a mensagem que o centurião manda para Jesus. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo a estes, vai, e eles vão. E eu digo a estes, vem, e eles vêm. Mas eu sei que se ele liberar somente uma palavra, o meu servo sarará. Jesus olha e diz assim: eu nunca ouvi e nunca vi tanta fé em Israel. Aquele centurião conhecia o poder de uma palavra. Eu posso narrar para vocês como é que ele coordenava. Centurião, quer dizer chefe de 100. Eu posso aqui simular para vocês como é que acontecia? Não, eu só vou simular isso aqui, até porque eu sou péssimo em teatro. Mas eu vou simular se você escrever aqui. Simula, Roberto, vai. Escreve assim, simula, porque fazendo isso eu dou mais interatividade à transmissão e não fica essa coisa pacata que às vezes você fica por aí meia presa, meia sei lá, meio cá, para você entrar dentro da mensagem. Escreve assim, simula, só para poder interagir comigo. Escreve aqui, escreve. Olha. O centurião está dizendo para Jesus, dentro da mensagem: eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo a estes, vai! E eles vão. E eu digo a eles, vem! E eles vêm. Com uma palavra, aquele homem movimentava 100 homens. Ele dizia: direita, vou ver. 100 soldados viravam à direita. Ele diria: esquerda, vou ver. Mas 100 soldados virariam à esquerda. Só que naquele dia, ele estava dizendo: por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu movimente 100 pessoas com um só grito, a enfermidade que está na vida desse soldado não consegue me obedecer. Eu vou melhorar para ver se você dá um glória aí onde você está. Por mais que eu seja um homem de autoridade, por mais que eu tenha influência e consiga liderar 100 homens, o que eu digo para essa enfermidade não tem diferença. Por quê? Porque existem coisas que somente Jesus faz. Ele estava dizendo: por mais que eu tenha mobilidade, por mais que eu tenha resistência, por mais que eu tenha influência, essa enfermidade não obedece ao meu comando, porque existem comandos que só são liberados diante do que Deus fala. Eu vou melhorar isso aqui. Tem coisa que só vai acontecer quando Deus fizer.
Tem situação que só vai dar certo quando Deus fizer. Eu vou engrossar o caldo aqui para quem entende a minha linguagem nordestina. Tem coisa que só não deu certo na tua vida, na tua casa, na tua história, porque Deus não fez. Porque por mais que você saiba gritar, tem gente que não lhe obedece. Por mais que você saiba ordenar, tem gente que não te respeita. Por mais que você tenha autoridade dentro da sua casa, você diz assim: faça isso, faça aquilo, e parece que entra de um lado e sai do outro. Você chega de volta, as coisas estão bagunçadas do mesmo jeito. É porque tem coisa que só dá certo quando Jesus fala. Já percebeu? Que o fato de termos autoridade, na maioria das vezes, nós queremos exercer essa autoridade, mas tem coisa que não nos obedece. Ele estava dizendo: eu tenho autoridade, mas essa autoridade não serve para essa situação. E Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que você tem autoridade. Eu sei que você tem autoridade na sua casa. Você tem autoridade no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida conjugal. Por mais que você seja uma mulher de pulso, uma mulher de caráter, uma mulher de resistência, por mais que você seja um homem de posição, um homem de autoridade, um homem de autonomia e autenticidade, tem coisa que Jesus precisa falar para poder dar certo. Tem hora que tu vai espernear e a coisa não vai acontecer. Tem hora que tu vai pegar o cinturão, a chinela e querer disciplinar e a coisa não vai mudar. Por quê, Roberto? Porque tem momento que só a nossa autoridade não basta. Tem momento que é necessário Ele falar alguma coisa para poder dar certo, para poder melhorar, para poder a coisa mudar. Deus está dizendo para alguém: não use a sua autoridade hoje, mas apele para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e algo diferente vai começar a acontecer. Eu posso ler um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Há momentos que você diz: Senhor, parece que eu falar não resolve, não muda. Claro, porque existem circunstâncias que só serão mudadas se Jesus falar. Quando Jesus chegou na porta do sepulcro que Lázaro estava, Evangelho de João, capítulo de número 11, e Jesus gritou assim: Lázaro, sai para fora! Ele saiu ou não? Saiu ou não? Hã? Saiu! Porque ninguém mais poderia repreender a morte, a não ser o dono da vida. Porque tem coisa que por mais que você fale, por mais que você diga, por mais que você mostre, não vai fluir. Só vai fluir se Ele falar. Só vai dar certo se Ele chegar. E Deus está dizendo para alguém hoje: comece a pedir para que Ele resolva. Aleluia. O que aquele homem deveria fazer, ele fez, que foi ir em busca de ajuda nas mãos de quem poderia trazer solução. Só que ao mesmo tempo ele entendeu que ele não poderia resolver o problema, que somente Jesus poderia resolver. Para de tentar resolver um problema que somente Deus pode resolver. Para de quebrar a cabeça com algo que somente Deus pode resolver. Eu estou falando com pessoas aqui que hoje já disseram para Deus assim: olha, eu não estou suportando, então para de gritar, para de bater cabeça, para de xingar, para de se estressar, coloca na mão dele, diga assim: Senhor, eu cansei de falar, agora eu vou esperar o Senhor falar. Eu deixei de falar e vou esperar agora o Senhor falar. Às vezes você cansa, você perde até a saliva. Pega algo, deixa aqui, não mexa não, eu quero aqui. Quando tu procura, tiraram do lugar, tá em outro lugar, quebraram, perderam, rasgaram. Tu diz assim: e agora? Ele tem
Deixa ele falar por você. Quando Jesus escuta aquilo, ele libera uma palavra. E a Bíblia vai dizer que o servo foi curado. E agora Jesus vai sair de Cafarnaum até Naim, cidade pequena, cidade que também era comerciável. E eu vou diretamente para os pormenores, tá? Eu não vou entrar em detalhes de toda a mensagem, mas eu vou entrar direto do que Deus me falou. Tem alguém que disse assim, está falando muito sua voz. Eu acho que deve ser a internet, pensa. Sai da transmissão, volta de novo, atualiza aí, porque aqui tá tranquilo. A conexão tá boa, gente? Comenta aqui pra mim se tá bom. Comenta aqui pra mim, comenta. Interage aí, me dá um retorno, me dá um feedback. A transmissão tá boa? Tá boa aqui? YouTube, Facebook, tá boa? Atualiza sua internet aí. E quando Jesus chega até Naim, ele vai se encontrar com uma mulher que estava trazendo o seu filho dentro de um caixão e agora estaria indo sepultar. E eu sei que você já ouviu essa palavra outras vezes pela minha boca, mas eu quero ser específico. Deus abençoe quem está chegando. Eu quero ser específico nessa mensagem. Lucas 7,14 diz que Jesus, ele toca no esquife e dá uma ordem, menino, levanta. A pergunta que eu te faço é: você teria coragem, sabendo que em uma época onde aqueles que tocassem algo morto ou impuro, não é como hoje. Hoje vai ter um velório, a gente fica perto do caixão, toca até no defunto. Mas antigamente, principalmente para os nazireus, que Jesus era nazireu, não poderia tocar em coisa morta, impura, suja, porque seria considerado imundo. Seria considerado imundo. E Jesus quebraria seu nazireado. Deus abençoe. Gratidão. Quem está mandando superchat, Deus abençoe. E todos naquele momento se afastaram. Estavam distantes. Porque eles sabiam que não poderiam tocar naquele esquife ou naquele caixão. Devido às leis, os costumes. Se alguém tocasse em algo morto, impuro, ficaria excluído por pelo menos 30 dias fora do arraial. Mas você já percebeu que enquanto estão todos distantes, enquanto está todo mundo ausente, Jesus se aproxima e vai de encontro ao caixão. Enquanto muitos estavam longe, Jesus foi para perto. Porque ninguém teria coragem de fazer o que ele fez. Porque eles sabiam que poderiam se sujar ao se aproximar do caixão. Roberto, e o que você quer dizer com isso? É simples. Porque se não fosse Jesus se aproximando da nossa vida, em alguns momentos que parecia ser o fim, nós não estaríamos mais aqui. Teve gente que disse que jurou fidelidade a você, que disse que estaria do seu lado, que disse que seria companheira, que seria companheiro, que seria amiga, que seria amigo. E no momento que você mais precisou, aonde estiveram essas pessoas? No momento que você mais necessitou, aonde essas pessoas estiveram? No momento que você mais teve a necessidade de pelo menos uma aproximação, essas pessoas sumiram. Os telefones estavam desligados. Parece que eles não tinham acesso à internet.
e você ainda achou, pode talvez ter acontecido alguma coisa e fulana e ciclana não pôde me ajudar agora. Não, é simples. É o curso natural da vida. É Jesus dizendo para mim e para você que quando todos ficarem de longe, vendo você sofrer seu sofrimento, chorar as suas lágrimas, romper o seu grito e sofrer o seu luto, seja de qualquer que for a forma, Ele é o único que vai se aproximar de você. Ele é o único que vai estar perto. Ele é o único que vai te visitar. Ele é o único que vai te compreender. Porque nesse momento somente Ele fica. Somente Jesus fica. Aquela mulher é surpreendida, porque Ele olha para ela e diz: não chores. E ele se vira e vai tocar no caixão. Ele foi fazer algo que ninguém faria. Por quê? Somente Jesus pode fazer algo por você como ninguém nunca fez. Somente. Percebeu que quando você teve aquele problema lá, aquele problema bem difícil, que deu até polícia, e Deus está falando com alguém aqui, aquele problema difícil que deu até delegacia, teve gente que se afastou e você ficou sendo chamado até de bandida. E você percebeu que se não fosse Jesus, você não teria escapado. Você já percebeu que quando você estava lá dentro daquele hospital, precisando de ajuda, nem o dinheiro da passagem você tinha. Você percebeu que ninguém se aproximou. Aí Deus levantou alguém, levou até você, porque Ele é o único que não te abandona. Você já percebeu que no meio de toda a briga que aconteceu, no meio de toda a situação que houve, muitas pessoas se afastaram, mas sempre havia uma solução? Sempre havia uma saída? Porque foi Jesus. E o mais interessante é que a viúva tem um problema. A viúva está com um problema, porque não teria mais renda, já era viúva, agora perdeu o seu único filho. Quem vai querer comunicação com uma mulher problemática dessa? Quem vai querer comunicação com uma mulher problemática? Quem vai querer comunicação com uma pessoa cheia de problema? Quem quer? Só que talvez algumas pessoas discordem do que eu vou falar. Mas eu não tenho problema, porque eu tenho opinião formada. Os problemáticos são rejeitados pelos problemáticos. Mas os problemáticos nunca serão rejeitados por aquele que tem solução. Muitas pessoas não se aproximam de você pelos seus problemas. Muitas pessoas se afastam de você pelos seus problemas. Mas Jesus nunca vai se afastar. Porque Ele sabe que por mais que você seja uma pessoa problemática, tudo que você precisa é de solução. E somente Ele pode solucionar algumas coisas na sua vida. Porque é Ele quem vai lhe orientar. É Ele quem vai lhe dar direção. É Ele quem vai lhe dirigir, é Ele quem vai lhe mostrar, é Ele quem vai lhe informar, é Ele quem vai fazer tudo. Algumas pessoas vão deixar pelo caminho. Outras vão desistir de você. Ei! Nesse exato momento você está aqui me ouvindo. E essa semana, você já foi abandonada como pessoa, abandonada.